Graça e paz. Que bom que o Senhor tem nos dado o privilégio de estar aqui e poder partilhar do que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Hoje, de maneira muito especial, nós vamos iniciar uma série para falar sobre avivamento. Eu ainda anseio por um avivamento. Eu anseio por um avivamento. Você anseia por um avivamento. Claro, a palavra avivamento, ela está bem desgastada no nosso meio evangélico. E em muitos redutos ela se tornou sinônimo de coisas esquisitas, de esquisitice. Há aqueles que confundem avivamento com toda sorte de sincretismo religioso. Há outros que associam avivamento às últimas novidades do mercado da fé. Os desvios de muitos e a apatia e a oposição de outros não podem abafar no nosso peito o anseio por um avivamento poderoso, genuíno, um avivamento espiritual. Por quê? Por que esperar ainda para um avivamento? Em primeiro lugar, porque Deus nos prometeu. Isaías 44:3 diz isso. Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. E essa promessa, ela é segura, pois não é feita pelo homem, mas pelo Deus Todo-Poderoso, que fala e cumpre o que diz, faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo, nenhuma força da terra pode deter o braço de Deus, nem impedir a igreja de avançar. Essa promessa é também abundante. O texto fala de um derramamento e de torrentes. Deus tem para todos nós uma vida maiúscula, abundante. Ele não nos dá o seu Espírito por medida. Ao contrário, Ele prometeu derramar sobre nós torrentes. Sabe por que nós precisamos? Porque a igreja está como uma vinha murcha. Falta-lhe vigor, entusiasmo. Uma figueira com folhas, mas desprovida de frutos. E no ano da frutificação, é preciso pensar que Deus está nos trazendo para um tempo de crescimento, para um tempo de graça e especialmente uma estação frutíferas. Em muitos redutos, o problema é que falta sã doutrina. Em outros, falta fervor. Em muitos lugares há ortodoxia, mas não existe poder. Em outras, há muito poder. Há trovoada, muitos relâmpagos, mas nenhuma chuva. Há igrejas que lamentavelmente sucumbiram ao liberalismo teológico, abandonaram sua fidelidade à palavra de Deus. Essas igrejas estão se desidratando e entrando por um tenebroso caminho de abandono da fé, de apostasia. Outras igrejas são governadas pelo pragmatismo, o que dá certo. Outras renderam-se ao sincretismo e abraçaram as últimas novidades do mercado e sucumbiram ao antropocentrismo, que é uma idolatria. O homem como centro das ações, como o meio, o homem como pivô da vida da igreja. O Espírito, na Escritura, é simbolizado pela água. O que isso nos ensina? Primeiro, não há vida sem água. Você pode ter a melhor terra, a melhor semente, os melhores insumos e as últimas inovações tecnológicas. Sem água, a semente morre no ventre da terra. Podemos ter templos modernos, tecnologia como nós estamos usando aqui, pregadores cultos, músicos excelentes, mas sem o poder do Espírito não há vida na vida da igreja. Charles Spurgeon disse que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma alma
sequer ser salva sem a obra, sem a ação do Espírito Santo. Precisamos de um avivamento, porque quando a igreja tem sede de Deus, Ele derrama sobre ela as torrentes do seu Espírito. Deus derrama água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Não podemos ser cheios de Deus até que estejamos vazios de nós mesmos. Não seremos saciados com as chuvas benditas do céu, a não ser que estejamos com sede de Deus. É por causa dessa sede, e é por essa causa que esses avivamentos sempre foram precedidos, na história dos avivamentos, eles sempre foram precedidos por oração. Avivamento não é sede de bênção, avivamento não é busca por bênção, avivamento é sede de Deus, e uma busca simples pela sua presença. Avivamento vem como resposta à oração de uma igreja sedenta pela presença de Deus. Não há erro em buscar prosperidade financeira, não há erro em buscar saúde, não há erro em querer os milagres, não há erro em querer as bênçãos. Mas a vida, o nosso entendimento, a nossa busca não pode ser reducionista apenas em relação a essas coisas. O centro de tudo, quando buscamos apenas isso, acaba sendo a vontade do homem. Em tempos de avivamento, a igreja anseia por Deus mais do que as bênçãos de Deus. Uma igreja cheia do Espírito colherá, Isaías 44, 4 e 5 diz, resultados extraordinários. O primeiro resultado de uma igreja cheia do Espírito é Deus acrescentando os que hão de ser salvos. Os descendentes de Abraão brotam como ervas, como salgueiro, junto às correntes de água. Pecadores endurecidos são quebrantados. Multidões correm para a igreja com pressa para acertar sua vida com Deus. Igrejas se enchem também de pessoas quando há um avivamento. Igrejas fracas ficam robustas e cheias do poder do Espírito. Um outro resultado é que os crentes tornam-se ousados no testemunho. Cada um diz ao seu próximo, como diz o profeta Jeremias, eu sou do Senhor. Uma igreja cheia da presença do Espírito não cala a sua voz, não se acovarda, nem só nega ao mundo a mensagem do Evangelho. Uma igreja cheia do Espírito confirma com a vida aquilo que prega com os lábios. Não há um abismo, não há um vácuo entre o que ela prega e o que ela vive. Sabe, os cristãos cheios do Espírito escrevem em sua própria mão, eu sou do Senhor. Oh, que o Senhor derrame sobre nós as torrentes do seu Espírito, que venha sobre nós as benditas bênçãos, as chuvas de Deus sobre nós, que Deus nos traga a restauração, que Deus nos traga vida, e que o seu clamor, e que o clamor da igreja dos nossos dias seja, eu anseio por um avivamento. Que Deus te abençoe, e que nessa série, Avivamentos e Avivalistas, nós vamos ver o que Deus fez na vida e através da vida de grandes homens que o buscaram. E que sejam tempos que eu e você possamos encontrar um espaço muito especial e prioritário na nossa agenda para buscarmos a presença de Deus. As bênçãos de Deus, sem Deus, não valem a pena. Que o Senhor te abençoe. Fique conosco nessa jornada por um avivamento. Deus te abençoe em nome de Jesus.